Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, primeira ordem esotérica no Brasil. Idealizada e fundada por Antônio Olívio Rodrigues há 112 anos. Ritual das reuniões semanais. Hei de vencer a criação de um mundo melhor. Atualmente não existe criatura humana que não lute, certos ou errados, caminhando para a luz ou maiores trevas, todos seguem rumo firme o seu destino. A luta pela libertação humana é um fato. Ninguém mais está parado. Foram-se os tempos da inação. Karma Yoga, Yoga da ação, está atuando sobre a Terra, impelindo a todos pela força de Deus Espírito Santo, cuja sabedoria dirige suave e poderosamente todas as coisas. Empurrada sob esta força onipotente, a humanidade não pode voltar atrás. Embrenha-se nas trevas ou na luz. Quando Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não passar por mim não entrará no reino dos céus." Predisse o dia em que os homens teriam de andar por si mesmos. Sentiu em seu coração o dia do juízo final. Este dia glorioso, em que o joio seria separado do trigo, e em que os seres humanos encontrariam dentro de si mesmos o caminho a seguir. Na alvorada da nova era, tempestades kármicas de todo o mundo se desencadeiam com forças poderosas e avassaladoras, destruindo para construir, derrubando para novamente erguer, criando situações difíceis para os homens aprenderem a vencê-las, atravessando com coragem as águas que se solidificam sob seus pés quando ele tem fé. O rápido progresso da ciência faz parte da lei. O espírito da Terra está intensificando a sua atuação e a busca por todos os meios acelerar o ciclo áureo da evolução. E como os homens que nela habitam estão também sob o seu domínio, porque vieram do pó e realmente não passam de pó como entidades materiais, lutam ardorosamente para se libertarem do pó e alcançar a luz do céu. Nesta tremenda batalha, a Terra se agita em catástrofes mundiais, projetando fogo através de seus vulcões, sublevando as águas, provocando terremotos, como se houvesse deuses a arrancar de si o peso da matéria e a levar para longe as forças do mal. Mas o lado disto vem pelas ondas artesianas, sons maravilhosos, anunciando a existência de um novo mundo que vai surgir. A esperança de uma civilização que vai nascer num continente mais firme, onde o espírito da Terra, já triunfante, estará agindo mais liberto da tamanha materialidade e tornando o mundo mais pródigo para o ser humano. Onde as sementeiras encontrem, em vez de aridez e dificuldades para desabrochar, a luz do sol impregnando o seu interior, auxiliando em sua germinação. Como um homem, a terra nasce, cresce, vive e aparentemente morre para nascer de novo. Ela tem a sua infância, juventude, virilidade, velhice e repouso. E sendo os homens também filhos da terra, como ela, nascem, crescem, vivem e morrem
acompanhando a sua evolução. Eles evoluem através das raças e sub-raças, e assim, existência após existência, adquirem as qualidades necessárias ao seu aperfeiçoamento. Neste período de mundo, a descoberta do poder atômico é fruto da lei natural. Assemelha-se à planta cuja semente criou raízes sob o solo e começou a brotar. Nada pode impedir o seu aparecimento e desenvolvimento. É lei natural e espontânea, e depende somente dos homens saberem aproveitá-la para o bem e não para o mal. Assim como a bela flor pode servir de objeto mágico nas mãos de um feiticeiro qualquer, que a impregne de maus elementos e a torne um poder destruidor, assim também a energia no solo físico, quando descoberta, é aplicada pelos homens. Como a energia atômica, muitas outras forças ocultas da Terra serão descobertas e liberadas. E quando este planeta, após milênios, houver atingido a perfeição, a humanidade que o povoar terá sob os seus pés o solo terreno refletido a vitalidade solar. O motivo da humanidade estar empregando tão mal os poderes fluidos da Terra-mãe se deve ao mau karma mental. Os homens vivem sob o peso da ignorância supersticiosa, jamais uniram a ciência à religião. Não compreenderam a unidade de Deus em todas as coisas. Não sentiram que a terra e o sol se sintonizam numa perfeita harmonia de força criadora. O sol infundindo na terra energia, luz, valor e vida, e a terra retribuindo-lhe em abundância, riquezas e alimentos. Muitas vezes, supomos que o mundo vai acabar. Apesar de nossa fé e conhecimento, tão grande é a ignorância e a estupidez humana, que nos encontramos num círculo vicioso entre aquilo que é o que deveria ser. Então, subjugados pelo ambiente e fraqueza mental, entregamo-nos a desânimos, movidos pelo coração, pelo amor aos que sofrem, aos que não têm pão, aos que não têm lar, aos que são vítimas de moléstias provocadas pela ignorância dos pretensos sábios, pelo que exploram e os que são explorados, pelos que lutam para vencer atados ao mau karma, passando que os impede de triunfar. Os de coração sensível e entendimento agudo buscam na lógica de uma filosofia transcendental e nos conhecimentos das leis divinas a explicação e solução de suas dificuldades mentais. E acabam encontrando na própria mente o real caminho. Quando o seu coração é sacudido por sentimentos de humanidade, lembra-se de que a ser divino está ali, presente, e que diante do poder de Deus e da sua sabedoria, tudo mais é ilusório e irreal diante do real. E uma nova força projetada pela luz do Espírito abre novo caminho e desperta o coração para o novo amor. Não mais o amor humano, cujos corpos baqueariam, mas um amor espiritual que une as almas ligadas pelo onipotente amor universal. A humanidade age mal, porque pensa mal. Toda ação é fruto do pensamento,
e como este quase nunca é positivo, mas, bem ao contrário, é pessimista, produz dúvida, nervosismo, desconfiança, tristeza e contínuo mal-estar. É sob essas condições mentais que a humanidade vive frequentemente. É como esperar para ela melhores dias, se não opusermos a este estado de coisas uma nova filosofia de otimismo inteligente, liberto de vaidades pessoais, uma filosofia que dê ao ser humano uma orientação mais firme e mais segura sobre a vida material, concebendo-a somente como um meio para atingir um fim, que é o conhecimento de si próprio e o aproveitamento de suas experiências. Como transformar esta terra de provação em terra de promissão, a não ser pela busca constante da razão, de ser da existência, descobrindo cada um dentro de si o porquê de aqui se encontrar e qual a sua verdadeira missão. Como realizar algo de real e verdadeiro, se não se ensinar ao homem desde pequenino que ele é o representante de Deus no mundo e, portanto, com possibilidades de, segundo as suas leis, tornar-se tão perfeito como perfeito é o Pai que está no céu. Só conhecendo e cumprindo a lei, poderá o indivíduo agir de maneira saudável e espiritual e obter como resultado a paz mental, aliada a uma vida interior equilibrada e feliz. Então, meus irmãos, o mundo, ele está numa constante transformação. Não podemos ficar parados, isto tudo que está acontecendo é um chamado para a nossa evolução. E essas forças destroem para construir novamente. E junto com isso tudo, situações difíceis que, de uma certa forma, contribuem para a evolução humana. Mas por trás de todo o mal aparente, existe a promessa de uma situação nova. Toda transformação na nossa vida vem para trazer uma renovação. Vem para trazer uma transformação e que é composta de ciclos evolutivos. Mas toda transformação em nossa vida, quando ocorre, nós não conseguimos aceitar tranquilamente. Sempre resistimos e não queremos aceitar uma mudança na nossa vida. Toda mudança nos obriga a sair do comodismo. Temos de nos modificar também. Temos a necessidade de crescer. E todo crescimento é dolorido. É difícil. Mas faz parte da nossa existência e do nosso aperfeiçoamento. A humanidade sofre com as transformações. E o porquê a humanidade sofre com essas mudanças? A humanidade desconhece a unidade de Deus em todas as coisas, no planeta, na humanidade. O planeta Terra, como homem, ele nasce, ele cresce, ele vive e morre para nascer novamente. Ou seja, eles evoluem através das existências. O estado mental da humanidade nunca é positivo, sempre é negativo. A humanidade tende a ser pessimista. E isso provoca a dúvida, a tristeza, sendo a causa de sofrimentos. E como nós podemos esperar por dias melhores, se não confrontarmos este estado mental, substituindo por um pensamento mais positivo, liberto das vaidades e do orgulho? Como fazer então para transformar este mundo de aflição em um mundo de promissão? Devemos saber que Deus está em cada um de nós e, portanto, estamos caminhando para a perfeição.
e agindo de maneira saudável, deixando de lado os pensamentos negativos, de tristeza, e confiando mais no poder de Deus, que está sempre dentro de nossos corações, teremos como resultado a paz mental e, consequentemente, uma vida mais equilibrada e feliz. Então, meus irmãos, esse texto ele fala sobre tudo que nós passamos, sobre todas as transformações que ocorrem no planeta Terra, que ocorrem na nossa vida. Nós todos estamos, desde o nosso nascimento, estamos sempre passando por modificações na nossa vida. E essas modificações, elas são cíclicas. A nossa evolução, ela faz parte de um movimento cíclico. Nós temos vários momentos e várias fases em nossa vida que tem um começo, um meio que é muito agradável ou muito desagradável e um término. E quando ele termina, começa-se então uma nova fase. Isso são os nossos movimentos evolutivos. E que nós precisamos de toda essa transformação e esses movimentos para que nós possamos atingir o aperfeiçoamento. Porque nós estamos aqui com esta proposta. E a Terra, por si só, ela também passa por essas transformações. Mas só que nós não entendemos. Muitas das vezes nós estamos sempre inseguros. E a insegurança nos traz o pensamento negativo. O pensamento negativo puxa o pessimismo. E aí então vai vindo uma série de movimentos negativos na nossa vida e que são provenientes da nossa própria insegurança. Porque nós achamos que aquela situação que não nos é favorável, ela vai ser eterna. Mas nós temos que sempre acreditar e entender na impermanência. A impermanência, ela é constante na nossa vida. Nada é permanente. Nada é estático. Tudo está em movimento. Nós estamos num constante movimento. Nosso cabelo, nosso corpo, nós envelhecemos, a nossa unha cresce, nós cortamos, o cabelo cresce, nós cortamos. Então nós estamos nesse constante movimento. Então isso faz parte do ciclo evolutivo. E nós então temos que ter essa consciência e entender que tudo isso faz parte do nosso aperfeiçoamento. Ele caminha junto com a nossa existência para que nós possamos atingir a nossa evolução. Porque sem esses movimentos e sem essas transformações e sem essas situações difíceis que nos desafiam em determinados momentos, quase que sempre, nós não poderíamos evoluir. Porque são graças a estas situações desafiantes, situações difíceis, é que nós somos criativos. Quantas vezes nós nos deparamos com situações que nos ocorrem subitamente e nós não sabemos como fazer para sair dela. E aí nós então entramos, sem perceber, num estado negativo, num estado pessimista. E aí então nós vamos caindo cada vez mais e as soluções desaparecem totalmente. E é nesse momento que nós temos que acreditar e ter a consciência de que nunca estamos sozinhos. E que tudo isso faz parte da nossa evolução. E a impermanência é constante na nossa vida. Então, através disso, você vai tendo aquela força, você vai acreditando na força superior, do plano superior que está lá para nos ajudar, e nós encontramos a solução para as situações que nós jamais imaginaríamos que poderíamos encontrar. Mas nós temos que ter essa consciência de que tudo isso faz parte desse movimento cíclico e evolutivo que a Terra passa e que nós estamos passando também. E a partir do momento que nós temos essa consciência, a nossa vida ela se tranquiliza, ela se equilibra, porque nós estamos equilibrados, a nossa mente se equilibra e automaticamente a nossa vida se equilibra também. Então essa é a mensagem que o texto ele passa para nós. Resumindo em uma palavra, nós temos que ter sempre fé e confiança no Deus Supremo, que está sempre conosco.
Ele está sempre conosco para nos ajudar e nós nunca estamos sozinhos. Esta era a mensagem. Obrigado, meus irmãos. Desejo a todos vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça para essa semana. Assim seja.